Podcast Paráclitos, o mover do Espírito Santo. Episódio número 1. Batismo com o Espírito Santo. Merari. Esse primeiro episódio eu vou me restringir a contar minha experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo, pois acredito que o batismo com o Espírito Santo é o pontapé inicial, é a porta de entrada para o mundo do sobrenatural de Deus. Não que o Senhor só faça se for por meio de batismo no Espírito Santo, ele comece a agir sobrenaturalmente. Mas na vida do ser humano, do cristão, vamos dizer que é uma iniciação para começar o palmilhar na vida sobrenatural de Deus. É assim que regularmente acontece e é assim que a Bíblia mostra que aconteceu com aqueles discípulos. Observe que Jesus tinha soprado o Espírito Santo sobre seus discípulos, em João capítulo 20, versículo 23, mas de fato eles só começaram a agir com autoridade, com poder, com ousadia, com poder sobrenatural para combater Satanás e os males, após receberem o batismo com o Espírito Santo. Isso está em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 1 e 2. Vou aqui tratar do meu caso especificamente. Desde que eu aceitei a Cristo, eu sentia um desejo de ter essa experiência, porque ao ler a Bíblia toda, a primeira vez que eu li a minha Bíblia, pouco tempo depois de ter aceitado o Evangelho, eu fiz a leitura toda da Bíblia em ordem cronológica, e ao chegar nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, eu vi que o cristão daquele tempo tinha algo de diferente em relação à maior parte dos cristãos de agora. Depois eu verifiquei que alguns cristãos nos nossos tempos também vivem essa mesma experiência de Atos dos Apóstolos. Então eu verifiquei o seguinte: tem alguma coisa errada. Por que não estão ensinando na minha igreja? Por que reluta-se sobre isso? Por que há um tabu, alguma coisa? Será que é proibido? Não é mais permitido? O que acontece? Então procurei ler, conhecer alguma coisa a respeito. No tempo que eu servi, ano seguinte, fui para o exército. Lá, um colega evangélico também tinha o mesmo desejo, e eu e ele começamos a buscar o Espírito Santo, o entendimento sobre o batismo no Espírito Santo. Sabíamos que, como cristãos, já tínhamos o Espírito Santo, mas estava faltando aquela coisa que o Atos dos Apóstolos mostra que aqueles discípulos passaram a ter. Depois que saímos do período do quartel, aquele outro colega tomou seu rumo de vida, fez seminário, foi para São Paulo, e eu continuei buscando. Até que um dia, eu largando de trabalho, eu já estava trabalhando de vigilância, e ao largar de serviço, fui para a minha igreja. Lá tinha um culto matinal, em que um conhecido pastor, que tinha programa evangélico na emissora de rádio, dirigia um culto matinal de 7 horas da manhã e outro de meio-dia. Só que esse dia específico, quando eu cheguei lá na igreja, havia uma multidão de gente. O que está acontecendo aqui? Quando eu entrei, uma surpresa. Lá estava uma missionária pregando, andando para lá e para cá, falando em alta voz, com o microfone na mão. E eu reconheci imediatamente que tratasse de uma missionária da nossa convenção, que eu fazia parte da minha igreja. Só que 3 anos antes ela tinha vindo falar de missões mundiais, de missões estrangeiras. E nesta data que eu estava ali chegando agora, o assunto era outro. Ela estava falando sobre batismo no Espírito Santo, cura, poder, revelação, milagres. Eu fiquei abismado. Rapaz, que coisa interessante. Eu estava desejoso de conhecer mais sobre isso. E justamente esta senhora, esta missionária, está aqui falando sobre isso. Aí eu entrei. Me sentei, procurei um lugarzinho, ainda espremido entre os irmãos, consegui entrar, sentar e ouvir parte do que ela estava pregando. E a partir daquele dia comecei, todos os cultos da manhã em que eu sabia que ela ia estar ali, eu ia. Um dos cultos, inclusive, eu presenciei, quando em dado momento, ela estava falando sobre poder, sobre revelação, sobre os dons, e um rapaz ficou de pé. E gesticulava, gritando umas palavras como se fosse a atitude de uma pessoa agressiva, de pé, apontando com o dedo na direção dela. Se eu não me engano, ele não lembro direito como ele se vestia, mas aí ele estava fazendo isso e ela parou
olhou para ele, cruzou assim os braços, olhou para ele, depois se aproximou, deixou o microfone no púlpito, se aproximou dele, apontou a mão na direção dele e disse: "É em nome de Jesus." Quando falou isso, rapidamente ele juntou os dois braços, colado à coxa, como se faz numa posição de sentido. E o que acontece? Aí ele sentou-se. Ela retomou o microfone e disse: "Cuidado, rapaz, você precisa ter atenção em algumas áreas da sua vida. Não permita que a fragilidade espiritual dê brechas para que aconteça o que estava acontecendo aqui agora. E vocês que viram e presenciaram isso aí, que deva servir de lição." Imediatamente, quando aquele episódio aconteceu, na hora eu me lembrei do apóstolo Paulo repreendendo um espírito adivinhador de uma jovem que vinha caminhando atrás dele e dizendo que eles eram servos de Deus Altíssimo. Só que houve uma diferença que ali, de repente, entre várias pessoas, o apóstolo Paulo percebeu, teve um discernimento de espírito e repreendeu. A igreja toda estava ali, batendo palma e louvando a Deus, mas a missionária reconheceu que tinha algo errado e ela repreendeu. Então, o mesmo espírito de discernimento se fez presente ali naquele momento. Aí eu comecei a gostar daquilo, dou mais crédito. Puxa, estou vendo, é a atuação do Espírito Santo igual que nem acontece em Atos dos Apóstolos. E continuei frequentando os cultos em que aquela missionária estava. Até que um dia anunciou-se que ia haver um congresso, uma espécie de seminário, congresso, que ela ia fazer lá no IEP, no Instituto de Educação de Pernambuco, ali no Parque 13 de Maio. E a essa altura, ela já estava começando a formar em torno de si um agrupamento específico de pessoas. Não estava fundando uma igreja. Ela deixava isso bem claro. Não estou fundando igreja não, irmãos. Vocês devem permanecer na sua igreja. O que eu estou organizando aqui com vocês, o que eu gostaria de organizar com vocês, era um grupo de intercessores. Deus me mandou voltar aqui ao Brasil para formar um grupo de intercessores. E eu vou inicialmente chamá-los de guerreiros de oração. Aí eu me inscrevi, me tornei um guerreiro de oração. E quando chegou no mês de junho, eu fui para esse seminário. Comprei a apostila. Na época eram aquelas apostilas xerografadas. Não existia esses modernos sistemas de hoje. Aí comprei a apostila, entrei e tudo. Quando ela começou a pregar, um estudo da palavra, uma coisa muito abençoada. E eu esperando, aguardando aquele momento que eu queria ter essa experiência que é tão mencionada na Bíblia, que os discípulos aguardaram. Aí ela falou: "Pronto, eu quero chamar a atenção agora aos que desejam ser batizados no Espírito Santo. Se você ainda não teve essa experiência, você entendeu o que eu falei aqui agora, vamos fazer o seguinte: eu vou emitir uma voz de comando, que vai ser o seguinte, eu vou dizer: recebam o Espírito Santo. E ao dizer isso, você vai se apropriar dessa verdade e vai abrir a boca e vai glorificar a Deus. Não se preocupe com nada que acontecer ao seu redor. Não se preocupe se você não for batizado no Espírito Santo instantaneamente. Vai acontecer depois. Não se preocupe se não for igual com o do irmão que você tiver do lado. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Então mantenha-se firme que eu vou fazer. Você que está esperando." Aí o que aconteceu? Realmente, ela fez uma oração. Quando terminou, disse: "Agora, recebam o Espírito Santo." Estendeu a mão assim para o público. As pessoas que estavam ali na quadra começaram, algumas, assim, se deitando no chão. Era como se fosse deitar. Eles iam caindo, mas não era uma queda de um tombo. Era aquela queda para trás, quase que deitando-se. E ficavam sorrindo. Eu vi que ninguém estava passando mal. Pelo contrário, parece que estavam mais felizes do que eu. Agora, era como uma onda. Onde aconteceu ali no meio dela, aquilo foi se espalhando, feito uma onda circular, quando a gente joga uma pedrinha dentro d'água. Aí aquilo foi se espalhando bem rápido assim, foi chegando até onde eu estava. Eu estava sentado numa das arquibancadas, ali no ginásio Alexandre Borges, na quadra do IEP, Escola Cizenando Silveira, no Parque 13 de Maio. Quem mora aqui no Recife sabe onde é. Aí, quando chegou pertinho de mim, algumas pessoas, alguns homens, mulheres, tudo fazendo a mesma coisa, começaram a falar em línguas estranhas, algumas pessoas pulavam, tinha gente marchando. Uma jovem começou a balançar o cabelo de um jeito meio assustador.
Eu mesmo fiquei assustado vendo aquilo. Só que comigo não aconteceu nada. Aí eu disse, eu acho que isso é uma farsa. Por que não aconteceu comigo? O que é que está acontecendo? E outra coisa, eu não quero que seja essa esquisitice, não. Espírito Santo, se for verdade que o senhor faz isso, então eu não sei não, eu acho que eu vou repensar. Eu acho que eu vou me manter tradicionalista mesmo. Eu fiquei triste, confesso. Aí eu me lembrei que ela tinha dito, se não acontecer agora, não fique triste, você pode ser questão de tempo. Há casos em que a pessoa vai para casa e quando chega em casa, acontece a liberação porque você prendeu-se, você se teve receio, alguma coisa, tal, não sei o quê. Eu sei que eu não quis mais saber daquilo, eu fui embora para casa meio triste, passei uns dias sem querer mais saber desse assunto. Aí depois, outros dias sucessivos, eu ia para o culto de manhã na igreja, tinha outras pessoas convidadas pregando, e de vez em quando voltava aquela missionária. Aí, numa das vezes, ela começou falando que ia ter um segundo seminário do Espírito Santo. Dessa vez ia ser na igreja metodista da Torre. E de dentro do meu coração, reacendeu aquele desejo. Ele nunca se apagou completamente. Eu me decepcionava quando vi que não acontecia comigo. E quando vi aquelas coisas que eu não achava bonito. Não, isso não é coisa do Espírito Santo, não. Está parecendo mais demonismo, ou emocionalismo, ou exibicionismo. Menos o Espírito Santo. Eu estou lendo na Bíblia, eu aprendi que as coisas de Deus é ordem e decência. Isso não está parecendo muito ordem e decência, não. Umas gritarias, umas coisas, gente esperneando e tudo. Pessoas até pulando. Eu via nisso uma desordem e não uma ordem. Quer dizer, eu estava preconceituoso quanto ao que o Espírito Santo estava fazendo, mas eu estava achando que não era ele. Aí o que acontece? Mesmo assim, no íntimo do coração, eu disse, eu vou numa segunda chance. Aí foi marcado, foi o que? Eu creio que foi dias, deixa eu me lembrar, eu acho que foi 30 e 31 de outubro e 1º de novembro. Ou foi 31 de outubro, dia 1 e 2 de novembro, uma coisa assim, que foi marcado esse seminário do Espírito Santo lá na Igreja Metodista. Aí o que acontece? Eu trabalhava de vigilância no shopping Recife na época, e eu pegava no serviço de em torno de 10h30 da noite e ia até as 7 da manhã. Eu entrei em vários horários lá, na inauguração da segunda etapa. Aí eu saí de casa organizado para ir trabalhar, peguei minha bolsa e fui direto para a igreja, para de lá pegar o ônibus Vasco Boa Viagem e ir trabalhar. Aí eu fui. Quando eu entrei na igreja, ela já estava falando, já estava pregando. Eu fui no 3º dia do congresso, porque ela havia dito antes que o primeiro dia ia falar sobre o Espírito Santo na época do Antigo Testamento, na época de Deus Pai, Jeová. No segundo dia falaria sobre a atuação do Espírito Santo no ministério de Cristo, quando ele estava aqui na terra em corpo físico. E o 3º dia ia tratar do Espírito Santo na igreja de Atos dos Apóstolos e nos dias atuais. Aí eu deixei para ir nesse 3º dia, porque eu estava ávido de ter uma experiência. E foi o que aconteceu. Eu fui para lá, quando eu cheguei ela já estava pregando. Eu me sentei num banco de madeira, ainda existe. Não sei se as igrejas hoje ainda mantêm. Muitas igrejas mudaram para aquelas cadeiras confortáveis, mas na época aquelas cadeiras de madeira. Aí eu me sentei no banco, havia uma senhora assim a 1,5 m de distância de mim. Foi eu sentando e ela olhando para mim, apontando para mim, essa senhora. Olhou para mim e disse, ele quer ser batizado no Espírito Santo? Pois vai ser hoje. Que atmosfera, glória a Deus. Olha, o Senhor já está revelando coisas. Isso aqui é mais verdadeiro do que eu imaginava. Olha, Deus já está revelando coisas antes mesmo de acontecer. Ela olhava para mim, isso eu pensando, né? E ela olhava para mim dizendo, pois vai ser batizado no Espírito Santo hoje, espere, preste atenção no que eu estou dizendo. Aí ficou sério e começou a orar e a cantar, olhando lá para frente. Eu ouvi aquilo que ela falou e... que coisa. Nunca ninguém tinha falado assim para mim, profeticamente. E teve a ministração de um estudo lá, uma mensagem. Terminou, ela disse, agora vai ser projetado na parede aí o retroprojetor
vai colocar um cântico enquanto eu vou fazer uma oração para você receber o batismo no Espírito Santo. Quando eu terminar a oração, eu vou soprar sobre vocês e vou dizer: recebei o Espírito Santo. Então você, que não foi batizado ainda, levante suas mãos no ar, faça um gesto de quem está pegando e prenda com as mãos assim o punho, como se você estivesse pegando tentando agarrar um mosquito no ar. Faça isso quando eu terminar a oração e disser: recebeu o Espírito Santo. Então ela fez isso, fez uma oração, aí quando terminou: recebei o Espírito Santo, aí fiz aquele sopro, aí rapidamente, bem rápido, num ato de fé. Eu sabia, ela tinha explicado que você não está pegando o Espírito Santo, mas a prática do ato de fé representa, né, como aquela mulher que tocou na orla de Jesus. Um tecido de pano não tem poder, mas o ato de fé em relação a Jesus mostra alguém que acredita no milagre. Então foi o caso. Faça isso com fé para você. Você está mostrando para Deus, você está demonstrando, você está assim se projetando, né? Está se expressando que acredita naquilo que está sendo exposto. Então eu fiz assim com força para pegar. Nada aconteceu. Nada de língua estranha. Nada de um calor, um frio, uma alegria. Nada que eu vi as pessoas dizer que acontecia, aconteceram comigo, mas eu estava vendo acontecendo com muita gente ao redor. Mesma coisa lá do colégio IEP, estava acontecendo aqui agora. Agora, a senhora que estava sentada de lado olhou para mim, começou a rir, apontando com o dedo para mim e disse assim: olha aí, ó, ele foi batizado no Espírito Santo. Eu não disse que era hoje? Olha aí, ó, foi batizado com o Espírito Santo. Eu olhei para ela assim, disse: eita, ela se enganou. Pobre velhinha, tão... pobre senhora, deve estar pensando o quê? Está achando que eu vou fazer essas maluquices aí? Eu vou nada. Eu vou me embora. Me decepcionei de novo. Pensei assim, né? Agora, aconteceu uma coisa diferente lá do IEP. Enquanto eu tive uma decepção completa e parei, me ausentei, aqui não. Me decepcionei um pouquinho, vamos dizer. Mas eu não me ausentei, eu continuei ali, aí eu resolvi só cantar. Olhar para o cântico projetado na parede, né? Era aquele cântico de Apocalipse 5, que diz assim: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, assim, né? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra. Era esse cântico. Eu acho que na segunda ou terceira vez que eu estava repetindo o cântico, eu me esqueci total, o meu coração se esvaziou da minha decepção. Eu mergulhei só em pensar em Jesus, em Deus, na bondade do Senhor, em me lembrar dos querubins que estavam cantando, né? Que Apocalipse fala que eram os seres viventes que estavam cantando isso, eram os querubins que estavam cantando isso aí, os 24 anciãos, tudo. Eu só me concentrei nisso. E não percebi que enquanto estava cantando, eu mudei de língua. Eu estava cantando, eu estava na segunda ou terceira vez que a gente repetia, quando chegava no corinho, no final, aí dizia, amém, aí voltava, ao que está sentado. Mas eu não descobri de imediato que no meio disso aí eu comecei a falar em línguas. Falar não, cantar. Eu fui batizado no Espírito Santo cantando em línguas, não foi nem falando. Eu só percebi em dado momento, que eu já estava na terceira ou quarta vez. Vi que coisa interessante, eu não estava sentindo alegria, calor, fogo, êxtase, arrebatamento, sentir isso sumindo de mim, nada disso não, estava normal, olhando para a tela e cantando, para o aparelho lá, o retroprojetor. Você lembra daqueles retroprojetores de transparência? Bom, foi quando eu percebi que mudei. Eu disse, eita, o que eu estou falando? Um exemplo, né? Um exemplo. Eu não vou falar em línguas estranhas aqui agora, eu vou fazer um exemplo assim. Eu cantando, né, aquilo, mais ou menos assim. Ao que está sentado, de repente, eita, o que eu estou falando? E o engraçado é que quando eu percebi o que é que eu estava falando, agora sim começou a surgir uma coisa borbulhante de dentro. Parecia que vinha fluindo de dentro assim, ó.
aquela coisa que foi trazendo uma coisa gostosa, eu não sei explicar. Por isso que alguns comparam com um calor, outros dizem que parece que é um mel que está sendo derramado em cima das pessoas, outros dizem que vai subindo dos pés para a cabeça. Eu não consigo dizer mais ou menos o que é que foi, mas é uma coisa gostosa que vinha surgindo de dentro para fora. Aí ampliou. Aí foi quando eu comecei a gritar em voz mais alta, em vez de cantar, falar. E a coisa era tão gostosa que eu dei um pulo, subi em cima do banco, fiquei em pé, literalmente, os 2 pés em cima do banco da igreja, banco de madeira, levantando as mãos para cima, comecei a pular também. E na mente, eu estava pensando, eu estava no meu juízo natural. Rapaz, estou entendendo agora o que é que faz aquelas maluquices estranhas. Na verdade, é uma coisa tão gostosa que a pessoa é levada a fazer isso. Mas não é hipnotismo, não é possessão, ele não é alucinação. É que é tão gostoso, é tão maravilhoso que dá vontade de contar. Por isso que, interessante, agora recente, né, com uma música que apareceu aí, um canto evangélico aí que diz assim: diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de cantar, de dançar. E muitas vezes essa vontade tem que ser mesmo do Espírito Santo, porque não é uma vontade da pessoa, é uma vontade sobrenatural. Né? Davi não dançou ali para se exibir a ninguém. O Espírito do Senhor estava se movendo nele e agora eu estava compreendendo ali. Ah, é isso que a Bíblia fala. É por isso que o povo de Jerusalém estava pensando que os discípulos estavam bêbados. É por isso que tinha gente que estava achando estranho. E as pessoas viam que quando Paulo impunha as mãos, os discípulos recebiam o Espírito Santo. Não apenas ouviam, mas a Bíblia diz que eles viam. Agora estou entendendo, é porque as manifestações que as pessoas faziam eram visíveis de que estava acontecendo com elas algo sobrenatural do Espírito Santo. Então eu estava ali deliciando-me naquilo. Quando terminou aquele culto, eu continuei falando em línguas. Quando chegou na saída, o pessoal saindo da igreja, eu também, passamos pelo pastor, eu cumprimentei o pastor da igreja, cujo nome não vou mencionar aqui, né? Como eu falei no início do episódio número 0, eu disse que ia evitar mencionar nomes, como estou procurando fazer, pois não se sabe as pessoas, os direitos autorais, não se sabe eu não quero problemas contra esse aspecto. Então, o pastor daquela ocasião me cumprimentou e eu cumprimentei ele, mas falando em línguas. Aí eu falei baixinho. Ele talvez ia ignorar, embora ele era metodista, a igreja ali era metodista wesleyana. Depois eu entendi que os wesleyanos são renovados. Eles acreditam no mover do Espírito Santo. Mesmo assim eu falei, falando em línguas baixinho, e cumprimentei ele apertando a mão. Atravessei a rua, fui pegar meu ônibus para o trabalho, tudo isso falando em línguas. Passei pelo cobrador, eu digo assim, falando num tom de voz baixinho que só eu escutava, para não escandalizar as pessoas. Me sentei no ônibus e fui até o local de trabalho. E dentro do ônibus eu parei um pouquinho, disse, eu vou tentar parar essa coisa. Parou. Ah, é verdade. Então o espírito do profeta é sujeito ao profeta mesmo. Aí eu voltava. Pronto, voltou. Ah, é verdade, só é a gente fazer, porque não é uma possessão, não é um negócio que domina e você não tem controle. Depois, anos depois, eu aprendi que ocorrem muitos erros por não entender essas verdades. Alguns irmãos cometem meninices e erros que não tem nada a ver com o Espírito Santo. E, pelo contrário, acaba assustando os que estão buscando as experiências de Deus, por não ensinarem, não orientarem corretamente. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, não ignoreis, irmão. Tem coisa que vocês precisam entender sobre as manifestações, as operações e os dons. Lá no capítulo 14, de 1ª carta de Coríntios. E o que acontece? Aí quando eu cheguei no trabalho, assumi meu posto de trabalho e fiquei falando em línguas de meia-noite até 5 da manhã. Eu não queria parar mais não, era eu sozinho ali. Estava no estacionamento C. Na época o estacionamento do shopping tinha nome de letras. E fiquei a noite toda falando em línguas estranhas. De manhã, na rendição de trabalho,
eu parei de falar em línguas e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei a minha experiência, mas a gente tinha sido criado num ambiente tradicional. Então, quando eu contei a minha experiência, ninguém deu importância. Eu acho que ninguém nem mesmo acreditou, deve ter pensado assim: lá vem ele com essas coisas, já gosta de novidade. Mas tudo bem, deixa para lá, depois vai se esquecer disso. Passaram-se os meses até que completou em torno de um ano. Novembro, né? Até que chegou dezembro do ano seguinte, o ano de 87, quando eu tive a experiência da renovação. E este tema, o assunto, a renovação, nós vamos ver num segundo episódio em que eu vou tratar desse assunto. Então aguardem que no próximo episódio que eu tratar, que eu entrar, será sobre a minha experiência de renovação. Eu acredito que há uma diferença. Um é o batismo no Espírito Santo e há as renovações. Alguns confundem as coisas. Então, as orientações dos ensinos nos esclarecem as coisas. Então, que Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.